Parece uma plantação normal, mas talvez esconda o segredo para um novo combustível renovável para aviões ou novos ingredientes ecológicos para substituir os recursos fósseis utilizados na indústria. Mas como? Quais as perspectivas e os problemas envolvidos? É o que estes investigadores estão a tentar descobrir nesta cultura experimental perto de Atenas, na Grécia. Na Grécia, os engenheiros agrícolas estão a cultivar plantas que consideram promissoras para a produção de futuros combustíveis mais ecológicos. Estudam os componentes das plantas, o seu rendimento e o grau de adaptação ao clima mediterrâneo. Fazemos uma visita guiada através das vantagens e das desvantagens destas plantas. Esta chama-se ricino. É uma planta oleosa do Mediterrâneo. A produção anual é de cerca de 4 a 5 toneladas por hectare, com uma alta concentração de óleo, de cerca de 40 a 50% da sua massa total. Esta é a copeia, uma planta que vem da América. Ainda está em fase experimental. O seu rendimento ainda é muito baixo, menos de 1 tonelada por hectare em sementes, e tem uma concentração de óleo de cerca de 20%. E esta chama-se cártamo, uma planta da Ásia. Acreditamos que pode ser muito boa para a agricultura mediterrânica. Temos variedades no outono e na primavera, adequadas a cada clima e a cada solo. Acreditamos que pode estar inserida na prática agrícola no espaço de 5 anos. Mas onde são analisadas as características químicas destas plantas? Em laboratórios altamente especializados como este em Lille, no norte de França, os químicos tentam perceber como é que estes ingredientes ecológicos vindos das plantas podem substituir de forma eficiente as moléculas dos recursos fósseis. Desenvolvemos um novo tipo de combustível para a aviação que já foi testado no reator verdadeiro. Fizemos 15 metros cúbicos de uma mistura de combustível. Entre 10% e 20% desta mistura é composta por um novo ingrediente vindo da biomassa vegetal. Este novo ingrediente ecológico tornou o combustível mais eficiente e menos poluente. Estamos agora à procura de uma certificação para este novo ingrediente. Sempre que existe um novo combustível, é necessário um certificado para que possa ser usado no avião. E depois do óleo biológico ter sido obtido a partir das plantas em biorefinarias, o que fazer com os resíduos de biomassa vegetal? De volta à Grécia, os investigadores dizem que saber como responder a esta pergunta com a ajuda deste reator experimental. Este gaseificador tem ajudado os cientistas a explorar quais os resíduos de plantas mais eficientes na produção de hidrogênio ou de monóxido de carbono. A única coisa que permanece após o uso do conteúdo da biomassa nesta gaseificação é a cinza. As cinzas contêm uma percentagem muito pequena de conteúdos inorgânicos que pertencem à biomassa, como potássio, cálcio ou ferro. Todos esses conteúdos foram retirados do solo pelas plantas e depois da gaseificação podemos devolvê-los ao terreno como adubo. Desta forma, fechamos o ciclo destes conteúdos vegetais. O que acabou de ver aqui na Grécia é apenas um entre os muitos projetos financiados pelas iniciativas tecnológicas conjuntas ITC, uma grande variedade de esforços públicos e privados para promover a investigação na Europa em diferentes áreas estratégicas. E estas áreas incluem as indústrias biológicas para o fabrico de produtos mais verdes e também para o desenvolvimento de uma nova geração de vacinas, tratamentos médicos e medicamentos. Ou sistemas para uma melhor gestão do espaço aéreo europeu e para a projeção de aviões mais ecológicos e silenciosos. Juntamente com o desenvolvimento de comboios e infraestruturas ferroviárias mais seguras. E melhores ferramentas para o fabrico de componentes eletrónicos mais eficientes.
E, finalmente, as tecnologias para expandir o uso de células de combustível e hidrogênio na indústria, energias e transportes. Bem-vindos agora a bordo de um autocarro diferente de muitos outros da Europa. Porquê, como e onde? Acompanhe-nos numa viagem pelos segredos do transporte público do futuro no velho continente. Este autocarro a circular na Suíça funciona a hidrogênio, em parte produzido usando energias renováveis. As células de combustível usam o hidrogênio para produzir eletricidade, emitindo apenas vapor de água. O autocarro mais ecológico também foi desenhado para ser mais silencioso. Sim, é mais silencioso. Não tem o mesmo ruído. A viagem é menos conturbada, é muito agradável. A condução é mais suave, mais devagar, sem stress, é muito bom. A maior diferença na condução talvez seja a gravidade. O centro de gravidade está no topo, onde o hidrogênio é colocado. O autocarro tem mais uma tonelada do que o autocarro a diesel normal. Nas curvas nota-se um pouco a diferença. Foi construído na Alemanha, onde os autocarros movidos a hidrogênio ainda são montados como protótipos experimentais, por enquanto. A desvantagem destes veículos é o preço de compra, que ainda está bem acima do preço dos autocarros a diesel. E os operadores têm de criar as infraestruturas para estações de abastecimento de hidrogênio. Os cientistas querem produzir células de combustível de hidrogênio mais eficientes com 3 objetivos principais. O fator mais importante são os custos. Todas as peças devem ser mais acessíveis, caso contrário o sistema é muito caro. O segundo ponto é a duração e a resistência. A célula de combustível deve ter a mesma esperança de vida do veículo. E a terceira questão é a eficiência e densidade da potência. Isto significa que queremos transformar o máximo de energia possível a partir do hidrogênio com o menor peso e volume possível. E com estes objetivos em mente, os cientistas já estão a desenhar e a construir o futuro autocarro de hidrogênio em fábricas como esta. Este protótipo vai circular em breve pela cidade de Antuérpia. Assim como outros já operacionais, tem uma autonomia de cerca de 300 km. Esta tecnologia híbrida pode significar uma poupança de cerca de 1000 toneladas de emissões de CO2 no fim do ciclo de vida do autocarro. A principal característica deste autocarro é que é um híbrido com uma célula de combustível. Híbrido significa que tem 2 fontes de tração. Uma delas é a célula de combustível que fornece energia elétrica diretamente para os motores elétricos e a outra são baterias de tração que fazem a mesma coisa. Como tudo é controlado eletronicamente, a utilização da energia é maximizada. O protótipo precisa de ser reabastecido em estações de serviços especiais. Demora cerca de 11 minutos a encher os tanques de hidrogênio, dependendo da temperatura do exterior.
Foi um desafio construir uma estação de reabastecimento compacta como esta. Precisávamos de uma estação que pudesse ser facilmente instalada em qualquer lugar onde tivéssemos acesso a uma fonte de hidrogênio. E tivemos de garantir que as medidas de segurança eram respeitadas e que podíamos incorporar um sistema de segurança que nos permitisse um controlo à distância. Foi o principal desafio que enfrentámos para realizar este projeto. Um autocarro de hidrogênio é cerca de 6 vezes mais caro do que um a diesel e os custos de manutenção também são mais elevados. Neste momento ainda estamos em fase experimental, também do ponto de vista económico, mas acho que a determinada altura os preços vão descer e isso abre algumas possibilidades a médio ou a longo prazo para incorporar mais autocarros movidos a hidrogênio nas nossas frotas. Ainda é necessária mais investigação nesta estrada em direção ao autocarro movido a hidrogênio do futuro.